Oi, gente, aqui é a Anne Brocker e você está acompanhando o Brocker News, essa iniciativa da Brocker Turismo pela comemoração dos 30 anos da Brocker, que comemoramos no ano passado, em setembro do ano passado, o início das comemorações, e vamos ainda ao longo de todo esse ano de 2026, que está começando agora, novinho em folha, com todos os dias para a gente preencher da melhor forma possível, e vai ser um ano incrível. E hoje é a nossa terceira edição do nosso Brocker News, e eu estou aqui com o Ricardinho, o nosso secretário de Turismo de Gramado, e eu tô louca para conversar com ele. A gente não tinha se encontrado ainda esse ano, né, Ricardo? Então, muito bem-vindo, estou muito feliz em te receber aqui hoje, no nosso terceiro Brocker News, né, o podcast onde a gente traz informações, a gente traz conteúdo de tudo o que acontece aqui na nossa Serra Gaúcha, especialmente em Gramado e Canela, em toda a região. Então, quem quiser ficar atualizado do que está acontecendo por aqui, das novidades que estão por vir e tudo de maravilhoso que a gente faz no nosso turismo, né, Ricardo? E quero te dar as boas-vindas. Agora a gente está chegando, então, chegamos agora, a semana passada, no final do nosso Natal Luz, essa temporada que foi incrível para todos nós, graças a Deus, e eu estou muito feliz em te receber aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, então, né, do que foi esse ano que finalizou em 25, o que né, Gramado e o que a Secretaria de Turismo está planejando para esse ano que começou agora. Mas eu acho que a gente pode começar um pouquinho falando como é que foi para ti a avaliação, principalmente do Natal Luz, né, evento que terminou agora tão importante para o nosso turismo aqui e que fez 40 anos, né, ganhou então o prêmio do Guinness com o maior Natal do mundo, uma honra para todos nós, para a comunidade gramadense, para o turismo como um todo. Então, eu queria te ouvir um pouquinho. Perfeito, obrigado, Anne, obrigado pelo convite, antes de tudo, obrigado por poder conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente tem feito, né, a gente estava falando fora do ar aqui, o prestígio que tu tem com todo o mercado do turismo, com quem consome Gramado, com quem vende Gramado, então é um prazer para a gente estar aqui falando um pouquinho daquilo que Gramado está desenvolvendo. É óbvio que a gente fala em nome de Gramado, somos, né, da cidade, mas quando a gente fala em Gramado, a gente fala também em Serra Gaúcha, fala em todo o protagonismo que a região das hortênsias tem para o mercado nacional, então, enfim, startando aqui com boas novas e acho que, como tu bem disseste, fechando um ano de 2025 da melhor maneira possível, né, Anne? A gente não cansa de dizer que, embora seja já uma conversa um pouco batida, mas nós passamos por momentos muito difíceis, né? E fazia um mês que eu tinha entrado na Secretaria de Turismo, começaram as enchentes, então a gente pode dizer que 2025 foi o primeiro ano normal, né, que a gente enfrentou à frente normal da de Secretaria. Retomada, né? De retomada, exato, ainda de retomada. Muito trabalho. Né? Isso, muito trabalho, mas um ano que não teve nenhuma mega adversidade assim muito posta, exato. Então, acho que ficamos muito felizes com o resultado do Natal Luz. Antes de tudo, foi um Natal Luz histórico, completou 40 anos, mas não só por isso, porque os resultados do Natal Luz são históricos. A gente ainda não tem oficializado os números finais, a Gramado Tour deve convocar, inclusive, uma coletiva de imprensa para os próximos dias, mas a gente já sabe que a gente bateu recorde de venda, que a gente bateu recorde de circulação de pessoas, de ocupação dos eventos do Natal, o NPS do Natal, a avaliação das pessoas sobre o Natal Luz é sempre muito boa. Então, eu acho que assim, nós colocamos na rua um dos melhores natais da história, onde a gente viu as pessoas se sentindo abraçadas pelo evento, viu a comunidade feliz, viu o trade feliz, então foram vários fatos positivos ao longo do evento, né? Como tu bem falou, o Guinness Book foi um processo que começou dentro da Secretaria de Turismo com uma ideia da Bárbara, né, nossa colega turismóloga, que foi sendo desenvolvida dentro da Secretaria de Turismo, e quando nós recebemos o ok do Guinness e nos disseram, olha, porque é incrível falar isso, mas existe um Natal nas Filipinas, que quando nós fomos atrás do Guinness, isso é um bastidor, quando nós fomos atrás do Guinness, o Guinness nos disse, olha, legal, mas existe um Natal assim assado nas Filipinas, pela nossa pesquisa inicial, que tem uma duração muito grande e tal. Então, primeiro eles nos vetaram, falaram que não tinha como, porque o Natal das Filipinas era maior. Depois de um tempo, eles aprofundaram as pesquisas e descobriram que não, que o nosso Natal poderia sim ser chancelado por eles próprios, porque tinha um volume maior, uma quantidade maior de dias e de atrações, enfim. E aí sim nós avançamos para o segundo estágio, que graças a Deus conseguiu se consolidar. Então nós obtivemos esse título de maior Natal do mundo,
o que pra gente é uma distinção muito importante, até porque a gente vê outros destinos do Brasil que inspiram-se em Gramado para fazer as suas festividades de Natal. A gente fica feliz, Anny, de ver que tem muita gente se inspirando em Gramado. E com isso nos cria mais responsabilidade para estar melhorando cada ano, né, A gente tem que estar sempre um passinho na frente. E esse passinho na frente veio esse ano com o Guinness, mas com tudo que a gente conseguiu entregar, Roberto Carlos, enfim. Tudo que o Gramado ofereceu esse ano, eu acho que a gente foi muito bem sucedido nesse Natal, e eu tenho certeza que muita coisa nova vai aparecer ainda e vai deixar a gente ainda mais à frente. Sim, né, isso é importante. Assim, a gente tem na Broker, a gente faz as pré-compras dos ingressos na Natal Luz, na Atividade e o Grande Desfile, e esse ano, historicamente, a gente teve que, praticamente toda semana era Roselena, ligar para a turma lá, o Marcos, para tentar conseguir mais porque ingressos. Terminava, daí às vezes dava over, a gente precisava conseguir dar um jeito de acomodar, porque estava sempre lotando, então, né, foi muito bom com relação a isso, as vendas, né, mas eu queria também te perguntar o que mais surpreendeu positivamente e o que fica como aprendizado no Natal Luz desse ano. Eu acho que o que mais nos surpreendeu foi a potência do destino Gramado, sabe? A gente entender, Anny, que no ano retrasado, 2024, a gente estava naquele cenário catastrófico e um ano e meio depois, as pessoas nem lembram mais que aquilo aconteceu, de tão mágico que o nosso destino é, de tanta coisa que a gente consegue oferecer, tanta história que a gente consegue contar, tanto encantamento que a gente oferece para as pessoas, elas nem se lembram mais daquelas imagens que elas viram há um ano e pouco. Então, isso é uma força de construção, porque Gramado, diferente de outros destinos do Brasil, ou de quase todos os destinos do mundo, eu até diria, Gramado se construiu, foi uma cidade que se construiu pensando no seu produto turístico, né? Sim. Quando a gente fala de destinos brasileiros, em geral, os destinos brasileiros eles são conhecidos pela natureza. O Brasil, de maneira geral, é um destino de natureza, de praia, de sol, de mar. Sim. E Gramado é o oposto disso, é um destino de frio, de inverno, de serra, no extremo sul do Brasil. Muita coisa criada pelo empreendedor, né? É isso aí, muita coisa foi criada. A gente pensou lá atrás, em algum momento, não, nós vamos fazer isso aqui virar um destino turístico, e fizemos. Com a lógica do empreendedorismo, da união entre público e privado, que sempre foi característica, né? Então, eu acho que entender isso e perceber a força dessa governança, a força desse destino, não é uma surpresa. Na verdade, assim, respondendo, não é uma surpresa porque a gente sabe a força. Agora, ver isso na prática é de encher a gente de orgulho, encher a gente de felicidade por entender que nós construímos de fato, no nosso povo, as nossas pessoas construíram uma coisa assim que é surpreendente para todo mundo que vem, menos para a gente que está aqui, né? E com relação ao aprendizado, eu acho que é isso, é entender que a gente tem que estar um passo à frente sempre, que nós somos referência e o fato de ser referência, inspiração, nos obriga a ocupar um lugar de destaque, ninguém se inspira no que não dá certo, né? Então a gente precisa estar sempre mostrando toda semana aí, em Natal Luz, em Festures, então é hora concura, a gente recebe, a gente já falou sobre isso, dezenas de comitivas de outros destinos do Brasil e outros lugares do Brasil que vêm aprender o modelo de Gramado, porque é um modelo que funcionou. E esse funcionamento nos traz a certeza de que a gente tem que estar sempre na vanguarda. E para estar na vanguarda, a gente tem que estar olhando, sobretudo, para o mundo. Gramado tem que se inspirar em boas práticas do mundo para trazer para cá e mostrar o quanto o turismo é uma indústria positiva, uma indústria que pode gerar resultado. E eu acho que isso é o nosso aprendizado, é a nossa lição para sempre. Gramado tem que estar sempre olhando para frente. O que nós vamos fazer depois, sabe? E eu acho que é importante a gente até comentar um pouquinho de quanto a gente trabalhou nesse, principalmente no primeiro semestre de 25, né, Ricardinho, quantas reuniões a gente fez, a comitiva que a gente fez dos empresários, a gente também lá pediu o apoio da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, do governo, e todas as iniciativas que a gente fez localmente aqui com os empresários, um trabalho hercúleo, que digamos assim, quem tá aqui no Natal Luz, que destino maravilhoso, vou investir aqui, né, mas eu acho que tem que ser colocado muito que isso não é uma ação exclusiva do Ricardinho, ou da Anny, ou do hoteleiro tal, ou do empreendedor tal. É uma união, né, do poder público e privado e um trabalho em conjunto né, com também a imprensa nos apoiando, né, e principalmente a gente acreditando cada vez mais que o turismo é hoje aqui a nossa principal economia, e o resultado veio, né, então acho que não sei se todas as pessoas que estão nos ouvindo sabem, mas acredito que sim, a maioria, o que a gente teve de resultado, e eu acredito muito na energia. Quando todo mundo está olhando para o mesmo foco, né, Ricardo, as coisas acontecem. Então a gente teve no final do ano o show do Roberto Carlos, né, o
principal show enfim, da rede... Programa clássico da Rede Globo. A gente teve a programação do Caldeirão do Mion, aqui, fazendo todo o evento aqui. O Guinness, né, do Natal Luz. E isso tudo coroou com muito mais também mídia espontânea. Muito. E o turismo começou aqui com os eventos e com a mídia espontânea, principalmente do próprio Festival de Cinema de Gramado, né? O que na tua visão representa para Gramado tudo isso que aconteceu e, de novo, como é que a gente pode continuar trabalhando para que a gente continue tendo todo esse interesse pelo nosso destino, né? Tem mais o Globo Repórter, que foi na mesma noite, daí a gente perguntei, Ricardinho, cadê tu? Tô aqui no Roberto Carlos, tu estava em casa assistindo, né, o Globo Repórter na transmissão na mesma sexta-feira de noite. Então, assim, o que tu vê que culminou isso? Eu até já quase que respondi um pouquinho antes, né? Mas para a gente continuar, digamos assim, tendo esse interesse e esse tipo de mídia espontânea que a gente teve também, né? Anny, turismo é muito baseado em imagem. As pessoas precisam enxergar aquilo que elas querem conhecer, elas precisam se projetar naquele lugar, elas precisam fazer daquilo, enfim, precisam ter imagem e, enfim, criar as conexões nas cabeças delas a partir daquela imagem, né? Então, assim, quando a gente está no maior veículo de comunicação, e aí, enfim, mas o maior grupo de comunicação do Brasil, quando a gente está presente em tantas camadas diferentes, tu tá no sábado à tarde olhando, aí foi uma iniciativa da Gramado Parques, tu tá no sábado à tarde olhando e tu vê 3 sábados seguidos Gramado lá. Nós tivemos um acordo com a RBS, que também teve um programa especial na RBS. Então, se tu é gaúcho, tu viu o Caldeirão do Mion, tu viu o programa especial de Gramado na RBS durante todo o mês de dezembro, né? E aí tu vai ver o especial do Roberto Carlos, tu vê ele chegando em Gramado, se fora toda a mídia que deu, né, ao redor da pessoa dele, total, né, então, artista, enfim. E aí tu vê o Globo Repórter especial aqui, Gramado, Canela, comemorando esses 40 anos do nosso evento. Então, assim, poxa, olha o prestígio que a gente tem. Então, a gente tá projetando a nossa imagem. E não é só isso, né? Óbvio que a Globo, ela tem esse canhão de audiência absurdo, mas a gente também tá trabalhando, né, Anny, com micro-influenciadores, com micro-impactos de imagem para despertar esse sentimento. Assim como Gramado é uma cidade que desperta muito amor, sempre na rede social, a gente estava falando isso fora do ar também, a rede social também é um território de hostilidade. Então, pra gente combater a hostilidade, a gente tem que mostrar o que Gramado é. Gramado é uma cidade que acolhe, é uma cidade que tem uma diversidade incrível, uma infraestrutura de turismo que não existe no Brasil, que a gente tem para oferecer aqui na nossa Serra Gaúcha. É uma coisa inacreditável. E isso precisa ficar muito claro. E é assim que a gente mostra. A gente não entra em debate de bate-boca. A gente está mostrando o que a gente tem e o que a gente sabe fazer, que é bem receber e acolher. Então, eu acho que desse ponto de vista a gente conseguiu mostrar para o Brasil inteiro e até fora dele a potência de Gramado. E aí, isso representa, obviamente, um aumento, e todo esse aumento que a gente falou de bilheteria, de venda, de resultado, de impacto, e ainda pro ano que vem, eu tenho certeza. Porque as coisas que acontecem esse ano vão repercutir no Natal pro ano que vem. Esse ano, no caso. Esse ano, no caso, o próximo Natal, no caso, né? Que começa agora, né, o 41º Natal. Sim. Então, certamente vai ser ainda mais impactado, porque nós fizemos toda uma projeção de mídia deste ano. Sim. E as pessoas, a gente sabe, Anny, a gente tá falando de uma janela de venda aí de 90 dias, embora cada vez se encurte mais, mas as pessoas vão começar a programar para o ano que vem. E a gente já entende que um dos fenômenos que trouxe tanta gente para Gramado este ano foi exatamente o fato de que no ano passado estava mais difícil vir. Sim. Porque o aeroporto reabriu 2 dias antes do Natal começar, né? Sim. Então muita gente pensou, não, eu não vou conseguir em 24 para 25, mas eu vou de 25 para 26. Isso. E aí pessoas que viram, e vieram, e as pessoas que viram o show do Roberto Carlos, que viram o Globo Repórter, que viram o Caldeirão do Mion, pensaram, não, ano que vem eu quero, vou. Exatamente. Então assim, ano que vem a gente vai ter impacto também. Então eu acho que é uma constância daquilo que a gente veio construindo ao longo dos últimos 50 anos. Exatamente. Né? Que eu sempre brinco, né? Que é os 50 anos da Broker e os 30 da Anny. Isso é uma... que fizeram, boa, que fizeram essa construção toda, assim, e assim, eu sempre fico muito orgulhoso, assim, porque eu acho que a gente construiu uma coisa muito legal e que encanta milhões de pessoas, as pessoas participam dessa história, né? A gente construiu junto com o nosso público, porque é assim que destinos turísticos fazem. A gente constrói essa história em consonância, porque as pessoas precisam viver junto com a gente essa história. Eu acho importante até tu colocar sobre isso, porque a gente trabalhou muito ano passado, justamente essa nossa retomada. Então, a gente não tinha os voos, né, 100% ainda em operação, porque as companhias aéreas ainda estavam realocando,
Com isso, o próprio Nordeste, digamos assim, conseguiu ganhar um volume imenso, né? Inclusive de turistas que vinham para cá nesses 6 meses que o aeroporto ficou fechado em função das chuvas. Então, esse ano a gente teve que trabalhar talvez 3 vezes mais do que, por exemplo, assim, a Broker vem trabalhando nos últimos 30 anos na promoção turística, na venda do destino, né? Com um trabalho muito forte e importante com o mercado B2B, que são as operadoras de turismo do Brasil inteiro, os agentes de viagens, né, que tem esse trabalho importante no mercado B2B para promover o destino e para vender. Dito isso, a gente começou, né, isso que a gente está falando, ter esse retorno, mais especificamente agora no final do ano, e que vai repercutir, graças a Deus, esse ano em diante. Então, falando desse assunto, eu queria te perguntar um pouquinho, né, esse trabalho de parceria com o B2B é um trabalho muito forte, enfim, de todos esses anos, mas especialmente a gente reforçou ainda muito mais nesse 25, né, Ricardinho? Dito isso, a gente, pela primeira vez, está historicamente trazendo grandes eventos de operadoras, desde o ano passado e esse ano vão acontecer aqui. Então, eu queria ouvir um pouquinho de ti, quais foram as principais ações voltadas para o mercado B2B da Secretaria de Turismo, né, e o que vocês vêm trabalhando para manter Gramado competitiva, e como é que vai ser para esse ano, como é que tu enxerga esse trabalho e essa parceria com os operadores, com os agentes de viagens, né, que vocês têm feito enquanto Secretaria de Turismo? Bom, perfeito. Antes de tudo, Anny, eu estava falando da história construída. Um destino que se entende como um produto turístico, que se colocou no mercado, ele precisa de gente que venda ele. Então, isso é um ponto pacífico que o mercado de turismo é essencial para Gramado. As operadoras, os agentes, enfim, toda a cadeia produtiva, as companhias aéreas, toda a cadeia produtiva do turismo, todo mundo que se envolve é fundamental para Gramado e tratado com todo o carinho do mundo, porque precisa ser assim. Dito isso, nós estabelecemos, a gente sabe, Anny, que se a gente for falar em sharing, divisão de mercado, o mercado do B2B, ele é um mercado menor do que o do público final. Sim. Entretanto, o mercado do turismo, o B2B do turismo, é o mercado que, na minha concepção, na minha análise, tá, é o mercado que dita o ritmo do turismo brasileiro. Então, ele é o mercado que vai dizer se um destino tem força ou não tem, ele é o mercado que vai colocar o produto na prateleira, ele é o mercado que vai dizer, olha, teu produto está faltando isso. A gente precisa dar todo o prestígio possível para essa galera que trabalha o dia a dia, pensando no turismo, vendendo turismo, criando turismo, enfim. Então, diante disso, foi uma análise que a gente fez logo no começo. A gente precisa desse povo, dessas pessoas do nosso lado, junto com o Gramado. É assim que nós vamos se fortalecer, e foi assim historicamente. Então nós procuramos, e aí contamos muito com a Broker, mas não só com a Broker, contamos com outras empresas locais e outros times e outras marcas. Aqui nós estamos falando do podcast da Broker, então vamos citar a Broker, né? Não, mas pode citar todo mundo, imagina. Não, mas é isso, a própria CVC, claro, que veio com a convenção para cá, que aí foi uma articulação da Tours, nossa, também cliente nossa. Então assim, vamos lá, a gente entendeu que era importante isso, e entendeu, Anny, eu acho que isso é uma mensagem que tem que ficar muito clara. O que tu falou antes de energia, o governo do estado entendeu também. Pela primeira vez, né, Ricardo? O Santini, a Cláudia, o povo todo do governo do estado, o governador. Próprio governador, eles entenderam isso e disseram, não, estamos juntos. Porque o município sozinho, um município do tamanho de Gramado, com 40 mil habitantes, ele não consegue fazer o esforço para trazer uma convenção do tamanho do que foi a CVC, por exemplo, do que vai ser a Masterop, do que foi a Abreu. O investimento para isso é um investimento alto, né? E, o governo do estado acreditou, está acreditando. E está trazendo não só para Gramado, para Bento, para Porto Alegre, enfim. Então, que bom, nós temos aí para o ano que vem, agora, para esse ano, 2026. Nós temos a Masterop, que vai acontecer em março, nós temos a FRT definida já para agosto, nós tivemos a Abreu no ano passado. Então, assim, olha, são empresas que a gente mapeou como grandes vendedoras de Gramado, né? Tivemos a CVC em 24, que infelizmente foi impactada depois, porque logo veio as enchentes. Mas então, tá tudo alinhadinho para a gente ter um excelente ano. Então, essa é uma das coisas, né? Fora isso, a gente conseguiu fazer... tu também tem participação, Anny, enquanto associada e diretoria do Convention, né? Como vice-presidente do Convention. Um convênio que nós fizemos com o CVB, que nos deu uma facilidade muito grande, uma autonomia muito grande para trabalhar o investimento em promoção turística, né? Tanto do B2C, nesse caso, principalmente B2C, mas a gente também consegue ter uma consultoria estratégica para nos apoiar nessas tomadas de decisões. Então, a gente está fazendo aí várias campanhas cooperadas com operadoras,
colocando investimento para poder ampliar o esforço de venda, trabalhando com campanha própria, com indicador, quanto que a gente quer vender, né? Aí a gente pode falar aí de... Profissionalizando essa promoção turística, Isso, a gente pode falar aí da própria Gastur, que começou que já colocou na roda aí premiação para os melhores vendedores. Depois a gente vai ter um Mega Fan com os principais vendedores dessas cooperadas, que são 4 que a gente fez agora. A gente vai trazer um Mega Fan com 40 dos principais agentes vendedores para vir para cá no mês de maio. Então, assim, tudo sendo organizado para valorizar as operadoras. Óbvio que entendendo que nós temos um percentual de investimento a ser feito ali e outro percentual que vai para o público final, né? E aí, bom, aí são outras ações diferentes. Mas isso é uma coisa. E aí eu queria também dizer aqui de antemão, e depois eu chego lá, meu time me xinga porque eu falo as coisas que eu não deveria falar. Mas assim, a gente tá planejando também... Mas a gente quer aqui ouvir tudinho, né? Que tu pode falar que tu não pode também. Né? A gente tá planejando colocar no ar também, a gente tá avaliando reconstruir, refazer o nosso site, porque nós mudamos a marca de Gramado, né? O Gramado Inesquecível, que foi durante muitos anos a marca de Gramado, tá saindo do ar e tá entrando o Gramado Feita de Histórias, exatamente pelas histórias que a gente estava falando aqui, né? A história do destino que se construiu, a história das pessoas que viveram aqui, as histórias todas que nós temos na cidade. Então nós vamos colocar no ar um novo site, uma nova identidade visual, mas com uma nova possibilidade também, reorganizar algumas coisas, algumas experiências. Estamos apresentando o Gramado para novos mercados, potencializando alguns outros, né? Mas uma das coisas que a gente quer fazer é ter uma página específica para o mercado, para o B2B. Hoje a gente concentra tudo num lugar só, o público final e o B2B, o vendedor, estão no mesmo portal. E a gente entende que são jornadas diferentes, são buscas diferentes, são prioridades diferentes, né, necessidades diferentes. Então a gente pretende colocar no ar uma parte do site, que vai ser um site dentro do site, só para o mercado. Então vai ter lá um linkzinho para ti, um botão dizendo, sou profissional do turismo, clica aqui, tu vai acessar um outro lugar que vai ter conteúdo para ajudar na venda, vai ter imagem, vai ter vídeo, vai ter foto, vai ter todo o nosso brand book ali, toda a nossa identidade visual, nosso manual de marca para ser usado, nossas cores, nossas fontes, enfim, toda uma orientação da própria narrativa do destino que nós estamos criando com um Gramado Feita de Histórias, para que as pessoas tenham uma orientação melhor na hora de fazer a venda, né? As nossas capacitações que a gente já faz hoje e vai viajar em vários destinos, que aliás vamos fazer mais esse ano, a gente vai disponibilizar ali também para ter essa facilidade de venda, assim, uma espécie de tutorial para vender Gramado, vai ficar disponível ali, então cada vez mais a gente vai ter isso. E aí, claro, né, nós temos também a novidade que sei que tu não gostou muito, que é a Bina Santos assumindo, né, a parte de gerência. Mas eu fico feliz porque vocês estão com uma profissional incrível que está lá ajudando né, a própria Secretaria de Turismo e te ajudando a promover cada vez mais o destino, né? Isso, que é o que a gente está sempre juntos, né? É isso aí. Mas deixa eu até te parabenizar, Ricardinho, o quanto que o teu trabalho, a Secretaria está à frente, né? A gente recentemente lançou agora o nosso DMC, Broker Turismo, porque a gente, enquanto também empresa divulgando destinos nossos, eu senti a mesma dor. Então ia lá, a Anne fazia uma gravação num podcast que o secretário de turismo coloca, vamos colocar no Instagram da Broker, nas redes da Broker, mas ali também tem mais o conteúdo de venda para o cliente final, que quer ver o parque, quer ver o passeio. É o estímulo, né? Porque é isso, porque o cara só vai na operadora de viagem se ele conhecer o destino. É o destino que gera a força de venda. Então a gente produz conteúdo e informação tanto para o mercado B2B, e o linguajar também é diferente. É Pax, é em áudio, é para o cliente final. Então, a comunicação é diferente. Então, a gente fez exatamente isso. A gente lançou, então, até aproveitando, a gente lançou, então, o @DMC Broker Turismo. Cada vez mais a gente está se posicionando. A gente já é uma DMC, a gente sempre foi, mas agora a gente está se posicionando enquanto uma DMC, que é a empresa que faz o Destination Management Company, que faz toda a operação, né, do destino turístico, entregando a hotelaria, né, a distribuição de hospedagem, que a gente vai lançar logo em seguida, com a parceria de todos os hotéis parceiros, né, de Gramado e Canela, os nossos serviços como um todo, mas essa comunicação para o mercado B2B se abastecer de conteúdo, de card, de treinamento, de venda de produto, e parabéns pela Secretaria de Turismo estar fazendo isso, que nos ajuda muito, né, para trazer foto, precisa de uma foto, precisa de material, então isso é muito importante para a gente, né, dar esse suporte de venda para os operadores e para os agentes de viagens, né, Ricardinho? Perfeito, é isso faz parte do nosso Place Branding, que a gente já desenvolveu no ano passado, contratou, projeto que está pronto e agora a gente vai começar a colocar na rua, que é isso, uma caixa de ferramentas. É uma caixa de ferramentas, tu abre e ali tu vai conseguir encontrar tudo, né? Então, atenção você, @DMCBroker. Isso aí. Siga nas redes sociais. E vai, isso aí. E tu falou em linguajar próprio, eu estava conversando ontem com uma pessoa
pessoa e ela me perguntou sobre se eu tinha indicadores de venda, de não sei o quê. E eu falei, eu consigo mensurar em RN. Aí ela me respondeu, o que é RN? Pois é. Room Nights. Exatamente, o cliente final não tem obrigação de saber o que é in-out, emissivo, receptivo, né? E para isso a gente está se estruturando melhor para cada vez profissionalizar mais o nosso destino e a nossa venda, né, Ricardinho? É isso aí. Agora vamos falar um pouquinho então de cliente final, do B2C, que é o cliente que está lá no Nordeste, está em São Paulo, ele está querendo escolher se ele vai ou para Campos do Jordão, ou para Gramado e Canela, ou para Serra Gaúcha, ou para o exterior, né? Olhando para o público final, para a decisão de compra da viagem de férias dele, ali quando ele está pesquisando o destino na internet como um todo, quais foram os focos de comunicação e experiência pensados pela Secretaria de Turismo por vocês para esse público, para o público final? Perfeito. Ricardinho. Vamos lá, então. Primeiro, eu comentei antes, assim, en passant, que a gente está trabalhando com novos segmentos para 2026. Nós fizemos uma apresentação no final do ano passado, né, para o mercado da cidade, para o trade. Então são 5 segmentos diferentes que a gente pretende atuar mais em 2026 agora, Anne, tá? E aí com produtos diferentes, com experiências diferentes, com formas de comunicação diferentes. O primeiro deles é o segmento wedding, né, o de casamento, o destino romântico, sim, porque esse é um mercado que a gente vinha recebendo sinal de que ele estava quente, estava abastecido, mas a gente nunca se posicionou. Então, uma das coisas que a gente quer fazer, já tem lá dentro da secretaria uma pessoa que está focada nisso. Anota aí, o wedding, venham casar em Gramado, um dos destinos mais românticos do Brasil. Isso aí. Então, a gente já está destacando uma pessoa dentro da Secretaria de Turismo, a Débora Erion, que vai ficar coordenando essa frente de trabalho. É uma pessoa que trabalhou muito tempo com coordenação, com eventos. Isso, então, ela vai ficar à frente disso, já está fazendo um mapeamento agora das oportunidades que tem em Gramado, da estrutura que tem, dos prestadores de serviço, enfim, para a gente colocar também nesse nosso site aí, né, uma aba específica para quem quer vir casar, e daí vamos fazer outras ativações, né? Então, esse é o número 1. Junto com o casamento, entra também o mercado de luxo, que é um mercado que a gente tem uma oferta importante em Gramado, a gente tem uma entrega de produtos, que poderíamos citar aqui vários, que são voltados ao mercado de luxo, ou que podem ser voltados ao mercado de luxo, mas a gente trabalha pouco também. Então é um mercado que a gente quer trabalhar, porque é um mercado que é um mercado silencioso, mas é um mercado que tem muita oferta aqui em Gramado, e a gente pode certamente trabalhar aí, claro, de maneira diferente, com alguns players, né? É um mercado muito nichado, a gente sabe que é um público pequeno no Brasil, mas a gente sabe que é um público que, enfim, tem um bom poder aquisitivo, óbvio, mercado de luxo, ticket médio alto, e isso pra gente é importante num destino que tem uma infraestrutura turística muito grande, mas é um destino pequeno. Sim. Então a gente consegue diminuir, talvez, aumentar a densidade, né, das pessoas, assim, a gente consegue ter menos impacto do fluxo com maior poder aquisitivo, com isso, certeza, né? E aí, fora isso, a gente tem o mercado do wellness, que eu sei que a Broker tem várias experiências nesse aspecto, que é um mercado que veio mapeado, né? Veio mapeado por tendência, inclusive, né? No nosso Place Branding, né? A N Lugares Futuros, que fez o Place Branding pra gente, ela mapeou tendências de comportamento globais que deveriam ter impacto em Gramado, e o wellness é uma delas. O universo wellness, né? Do bem-estar, da saúde corporal, mental, do sono, né? A gente tem, por exemplo, o UD, que foca muito nisso, o Curotel, que é uma das referências do Brasil, né, nesse mercado. Sim. Então é um mercado que a gente também... Inclusive agora tá colocando uma unidade em São Paulo, né? Saiu essa semana a notícia. Então assim, então a gente tá entrando, pretende entrar com uma certa força nesse mercado, mostrar as experiências wellness que Gramado tem. E aí fora isso, o entretenimento, né, o lazer, o entretenimento, a cultura e a gastronomia. A gente estava agora finalizando nossa pesquisa de comportamento, que a gente está rodando agora do visitante, e nós temos aí quase 1000 respondentes já, e a gastronomia é o número 1 das pessoas por que vieram para Gramado de resposta. Top 1 da nossa pesquisa. Óbvio que vai depender de acordo com o momento, durante o Natal Luz vai ser o evento, vai ser o Natal Luz, mas assim, a gastronomia tem muitos respondentes. É um fator de múltipla escolha, no nosso caso, então muita gente respondeu a gastronomia. Olha só. Então assim, a gastronomia é um alicerce muito forte, que a gente tem uma gastronomia muito qualificada em Gramado, então é um atrativo. Eu sou suspeita, né? E o entretenimento, que é o carro-chefe da cidade. Então esses são os 5 pilares que a gente vai trabalhar do ponto de vista de promoção. Como que a gente vai fazer isso? Cada uma tem a sua particularidade, né? Mas, por exemplo, a gente já está trazendo agora, no primeiro trimestre, para cá, um press trip, né? Com veículos específicos, que vai trabalhar o tema
vinhos e chocolates. Então a gente pega um pouco do mercado de luxo e já do mercado de casamentos, porque pega essa atmosfera, né, dessa lógica romântica de Gramado. Então a gente está trazendo empresas e revistas e jornalistas que trabalham nesses mercados para poder posicionar. Por exemplo, o universo de casamentos, né? Tem eventos específicos no Brasil e fora dele que trabalham os destinos de casamento. Tem profissionais que fazem esse serviço. A gente pode fazer fan tour com profissionais que fazem casamento, com cerimonialistas que desenvolvem, né? Isso aí, os wedding planner, a gente já tem né? recebido muitos casamentos aqui. Muita gente mapeou mais de 300 casamentos nos últimos 2 anos. Então, assim, cada uma tem uma forma diferente, mas na lógica geral, Anny, a gente não pode nunca fugir da rede social. Todas as pesquisas dizem que o Instagram é a principal ferramenta de promoção de um lugar, de despertar interesse. Então, é como a gente falou antes, a operadora vende, a Anny recebe, mas em algum lugar o cara tem que ter sido impactado. Então a gente vai trabalhar o influenciador, o micro-influenciador. Cada vez mais o micro-influenciador é quem mais gera resultado pra gente. Muitas vezes o resultado não é no incremento significativo do número de seguidores de uma página, mas é da venda direta, é do interesse, do engajamento do próprio influenciador que vendeu aquilo. Então isso é uma coisa que a gente vai seguir trabalhando, vai continuar trazendo jornalistas pra cá, vai continuar fazendo imersões do destino aqui, construir experiências, e o relacionamento com a imprensa, que é muito importante, né? Sim. E a gestão da reputação, de colocar de maneira correta as narrativas na rua. Então, isso tudo a gente tem cuidado muito e, claro, apresentar a nossa nova marca, nossas novas histórias daqui para diante. E o próprio agente de viagens tem que se transformar no influenciador da sua comunidade, dos seus clientes, e ali continuar vendendo como mais um canal, né? Eu sempre gosto de dizer muito isso. Bom, eu fico muito feliz porque muito do que tu tá falando, muito desse novo posicionamento, Ricardinho, e a gente também já falou sobre isso, da própria Secretaria de Turismo, é algo que eu acredito muito e a gente já vem trabalhando, né, nos últimos anos, cada vez mais, mas desde sempre, que é valorizar as nossas histórias. Isso. A gente sempre coloca os nossos pilares dos produtos exclusivos da Broker. A cultura, a história, a natureza, e agora mais uma novidade que a gente está focando cada vez mais é justamente o mercado wellness, né? Isso faz parte da minha história quando eu conto, mas eu venho lá atrás, eu fiz 2 anos de faculdade de educação física, eu nasci, né, no turismo enfim, de saúde. Meu sonho era ter uma super academia ou um spa, enfim. Dava aula de aeróbica, né, lá atrás. Então eu gosto muito disso pessoalmente e acho que tu unir o turismo, o bem-estar num destino turístico é o que as pessoas estão buscando, né? Porque aquele momento que ela tá descansando, que ela tá curtindo, ela também quer estar cuidando de si, que é o momento que a gente para um pouquinho e essa a gente não tem saúde, a gente não tem nada, né? E esse é o grande ponto, Anny. Assim, em Gramado tu tem um destino seguro, que tu não vai te preocupar com violência, com segurança, isso já te relaxa na cabeça, te desliga um botãozinho de tensão que tu teria. De estresse, né? De estresse, de preocupação. Isso. Em Gramado tu tem hotelaria de primeiríssima qualidade, gastronomia de primeiríssima qualidade. Tu pode frequentar a região do centro e dos parques atrativos que tem mais volume de circulação, mas tu pode conhecer só o interior, só as belezas naturais, tu pode se hospedar no interior de Gramado. Então assim, tu tem uma infinidade de proposta para quem quer desconectar, incrível. Né? Tu pode fazer o pé da cascata, né? Tem toda uma oportunidade, uma gama de oferta que é incrível e que não dissocia do que Gramado tem para oferecer. E aliás, se a gente for falar em história, Gramado começou no turismo de saúde. De saúde, exatamente. Lá atrás, lodoterápico, enfim, então exatamente. É só uma retomada histórica aí. E a próxima pergunta a gente vai falar exatamente sobre isso, mas antes me lembrei de uma coisa que eu quero te contar, até comentar aqui. O ano passado eu tinha que trocar uns colchões, eu estava mobiliando um apartamento, eu tinha que comprar uns colchões. E daí eu lembrei naquele momento da matéria que eu vi do lançamento do próprio Hotel Wood, quando ele lançou, né, toda aquela programação do turismo do sono. Em parceria inclusive com a empresa Companhia do Sono, que é a empresa de colchões, que tem toda uma tecnologia para entregar essa experiência, a questão também dos travesseiros, enfim. E lembrei daí, eu acabei indo na loja e acabei comprando, e realmente o produto é incrível, mas as pessoas estão valorizando cada vez mais. Muito.
todo esse momento de bem-estar junto e misturado com a vida da gente, né? Porque a gente é uma pessoa só, a gente tá aqui, tá com o celular, tá respondendo a mensagem, tá trabalhando, tá passeando, tá falando com a família, tem que descansar, tem que se estressar, tem que correr, tem que fazer atividade física, tem que se alimentar. Então é uma coisa tudo misturada, né? E tu só consegue fazer isso se tu estiver bem alimentado, se tu estiver dormindo bem. E assim, a gente faz a minha mãe foi vendedora uma época da Companhia do Sono. Ah, é? Sim. Olha só! E ela tinha todo esse argumento, assim, que eles falavam que é de fato isso, assim. Quanto tempo da tua vida tu passa dormindo? Tu passa, por dia tu passa pelo menos, uma pessoa que nem eu, que gosta de dormir, mas não consegue dormir muito, dorme 6 horas por noite. Bem a hora, né? Cara, 6 horas, mas mesmo assim, 6 horas por noite é quase mais do que qualquer coisa que tu faz no teu dia. É verdade. Tu passa em cima do colchão. Então tu tem que ter saúde do sono. Claro, eu vou 2, 3, 4 dias dormindo 6, mas chega lá, tu tem que dar uma repor, porque a gente começa a não render mais, né? Não, eu precisaria, mas enfim. Mas falando exatamente do que tu tá falando aí. Tô até vendendo colchão aqui já. Vamos voltar pra cá. Hoje o visitante, na realidade, ele busca muito mais do que atrações, né? Ele quer uma vivência, ele quer um acolhimento, ele quer ver a identidade, né? Isso é exatamente o que a gente estava falando agora, que a gente, na realidade, distribui, né, as experiências dos principais parceiros, os ingressos dos parques, os passeios tradicionais, os eventos. Então tem tudo isso à disposição no portfólio da Broker, nos parceiros, nas operadoras, nas agências. Mas a Broker, quando desenvolve um produto próprio, digamos assim, como o próprio passeio do Pé da Cascata do Caracol, da Casa da Vó Ivone, que são produtos que trazem exatamente isso, né? A história, a natureza, a nossa cultura, o bem-estar, a saúde, o próprio Chocobus, que valoriza a história, né? E Gramado também foi um dos selos que Gramado ganhou como capital nacional do chocolate caseiro no Brasil. Ali a gente traz a cultura, onde o guia, ele é um artista. Recentemente até coloquei um vídeo junto com o Gonçalo para ensinar e mostrar o passeio como todo. Não é uma simples passeio de visitar as fábricas de chocolate. Traz toda a questão da história e a experiência mais lúdica com o artista. Mas assim, eu queria entender o que Gramado vem trabalhando com relação a isso, os próprios nossos roteiros de agroturismo, né, que a gente tem, enfim, focado também cada vez mais no nosso portfólio, mas eu queria ver o que vocês têm trabalhado, o que tem de novidades com relação a esse tema, que eu vejo também que tu cada vez mais tá trabalhando e muito baseado por causa da pesquisa também, né, Ricardinho? Sim, vamos lá. No ano, tu me apresentou no primeiro evento que eu fui na WTM, a gente estava no prêmio Arara Azul, tu me apresentou pro Bernardo de Portugal. Isso. E nós tivemos uma conversa lá. Super case, né? Super, de reposicionamento, de rebranding, da força do turismo, enfim. Sim. E aí a gente teve uma conversa e aquilo me despertou um gatilho, assim. Ele me disse que tinha vindo a Gramado várias vezes e achava a cidade bonita, mas entendia que ele não tinha conseguido encontrar a essência da cidade. E não achava um local que toda vez ele tinha que ir lá, isso aí, né? Esse é o restaurante que tu vai conhecer a história, que era do vô, isso aí. Que nem tu vai, sei lá, tu encontra muito isso em Portugal mesmo, né? Exatamente. Países mais antigos, mas aí tem a lógica da cidade, que como a gente disse, Gramado foi se construindo, é uma cidade muito nova ainda, né? Mas enfim. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça quando ele me disse isso. Eu disse, de certa forma ele tem razão. A gente é uma cidade nova, um produto vai se renovando, vai mudando a lógica, vai criando coisa nova. Isso também é um talento de Gramado, né? Se renovar muito. Tu vem pra cá, a pessoa que vem pra Gramado uma vez por ano sempre vai encontrar uma coisa nova na cidade, é impressionante, sabe? Então essa renovação é muito frequente na cidade. E a renovação dos próprios produtos também, né? Total, isso, coisas novas, sejam atrativos novos, sejam novos produtos, novas formas de viver Gramado, de entender Gramado, de experimentar Gramado, mas enfim. E aí naquilo teve esse despertar, assim, eu pensei, ele tem razão, a gente tem que reposicionar Gramado, porque existe isso, existe essa autenticidade no destino. Existe a pessoa, o pão de linguiça da Praça das Etnias, o turismo rural, o que Gramado tem para oferecer no seu interior, mas não só no seu interior, no seu bairro, tem um monte de oferta de autenticidade, né? O gramadense, de maneira geral, que tá aqui que nasceu aqui, que mora aqui, tá trabalhando em algum lugar, ele vai te contar da história da cidade, ele vai te apresentar um pouco isso, né? Mas eu entendi que a gente não tava posicionando tão bem o destino nesse aspecto, né? E aí nós fizemos, então, esse place branding muito para entender o que Gramado tá representando hoje. Muita gente falava que Gramado era Orlando brasileira, mas quando eu era criança falava que era Suíça brasileira, depois virou Orlando, depois Las Vegas.
E Gramado estava sendo pouco Gramado. Sim. Gramado tem que ser Gramado, uma coisa exclusiva, única. E nós entendemos, Anny, que a grande singularidade de Gramado, a partir da pesquisa, do diagnóstico, dos projetos desenvolvidos pela N Lugares Futuros, que é essa empresa liderada pelo Caio Esteves e pela Mariane Brock, é que nós temos como grande diferencial nós mesmos. O fato de que Gramado se criou, como eu disse antes, e virou uma das maiores storytellers do mundo, né? E que inspira tanta gente. Gramado inspira, eu falei antes, outros destinos, empresários, pessoas. As pessoas vêm aqui para viver seu sonho. E qual é o lugar do mundo que conseguiu construir isso sozinha? No extremo sul do Brasil, Anny. A gente está longe do aeroporto, 2 horas, a gente está longe do centro econômico do país, que é a região sudeste. Nós temos um estado que é produtor agrícola, que é o Rio Grande do Sul. A gente é um destino de frio no Brasil, que é um país tropical, conhecido pelo calor, pelo samba, pelo... Então, assim, nós conseguimos fazer isso acontecer. E isso tem pouquíssimos lugares do mundo que fizeram, né? Pode falar, Orlando fez. Mas Orlando é nos Estados Unidos, capital econômica do mundo, diferente, o seu aeroporto. Né? Então, assim, nós conseguimos fazer isso. Vários aeroportos. E isso é a nossa autenticidade. É o nosso colono, é o nosso colono. São as histórias dos antepassados, são as histórias dos antepassados, mas são as histórias de agora também. São as histórias das pessoas que trouxeram suas vidas para Gramado. Do empreendedorismo, né? Do empreendedor, mas óbvio dele muito, porque ele consolidou isso, mas é do cara que tá te atendendo na mesa. É do cara que veio, eu cito sempre o exemplo dele, o Emmanuel, que tá no chalezinho por último, ou tava pelo menos como gerente do chalezinho, que é o cara que veio de Congo e que montou a vida dele em Gramado. É dessas pessoas que vieram e entenderam que Gramado ia ser a sua história, ia construir ali. E esse tanto de gente foi gerando essa autenticidade e esse monte de histórias. Então, pra gente hoje, a autenticidade de Gramado tá nas nossas histórias, as histórias que a gente conta, que a gente vive, que a gente proporciona para as pessoas. E aí, claro, a gente vai falar do Pé da Cascata, vai falar da Vó Ivone, vai falar do turismo rural, vai falar do Moinho Cavichon, vai falar do Olivas de Gramado, vai falar da Casa Centenária, do Café de la Nona, vai falar do Moinho Gringos, enfim, vai falar de tudo que tem, mas de mais um monte de coisa. Nós mapeamos mais 70 atrativos turísticos no interior de Gramado. Quem vem para Gramado e não conhece o interior tem que vir de novo, porque é outra Gramado. É verdade. É outra Gramado. Então, tem muita coisa, essa cidade, a gente é apaixonado, óbvio, sou apaixonado por Gramado, nasci aqui, me criei aqui, mas é porque, de fato, assim, a infraestrutura que a gente tem aqui, tanto infraestrutura física quanto do receptivo, da hospitalidade, é uma coisa que a gente não vê com facilidade em nenhum lugar do mundo. Então, o Ricardinho, e para todos os gostos, bolsos, nichos, né, e o ano inteiro. E a gente tem uma situação estratégica muito interessante, que a gente conseguiu, digamos assim, Gramado como indutora do turismo, desenvolver regiões turísticas também ao redor. Então, eu digo assim, a distância de em torno de, no máximo, 200 quilômetros, a gente tem a região dos vinhedos, ali em Bento Gonçalves, com o Vale dos Vinhedos, com toda, né, a região principal do Brasil de vitivinícola, com suas pousadas e vinícolas e experiências incríveis. A gente tem a região de Cambará, com os cânions, que com certeza são das principais belezas naturais do mundo. Né, do Brasil, com certeza, mas assim, o mercado internacional altamente interessado. Né? A gente tem a nossa região, que tem tudo isso que a gente está falando, entretenimento. Então, tá também 2 horas a nossa capital do estado. Então, a nossa região, perto daqui, né, quem quiser estender e fazer um conjugado, a gente tem para todos os gostos. Eu sempre digo que fique mais em Gramado, sucede em Gramado. Mas não, é isso aí mesmo, assim, a gente tem, é um dos maiores polos de atratividade do mundo, eu não tenho dúvida disso. Gaúcho é orgulhoso, mas é que, pensa, é isso mesmo, olha quanta oferta diferente, de universos diferentes tu tem. Gramado e Canela com essa infinidade de atrativos, de parques, de possibilidades de turismo indoor, outdoor. Aí tu vai pra Cambará com os canyons que são incríveis, tu vai pra Bento, nós temos aqui as nossas vinícolas também, então assim... Eu vou te dizer, especialmente neste verão, a gente pode dizer que até a nossa praia tá maravilhosa. É verdade. Né? O mar morno, limpinho. Historicamente, a gente sabe que não é assim, né, Ricardinho? Né? Mas a gente tá orgulhosa, inclusive, até do nosso mar desse verão, que tá uma delícia. É verdade. Né? Mas assim, Ricardo, eu queria te convidar agora para a gente sair um pouquinho do plano estratégico e a gente ir mais a campo. Eu queria saber se tu pode compartilhar com a gente uma situação concreta ou uma história real que represente bem essa temporada agora, tá? Alguma coisa que tu tenha visto, ouvido ou vivido e que traduza exatamente esse momento do turismo de Gramado. É boa, sabe que eu estava pensando nessa resposta, assim, que a gente estava discutindo aqui fora do ar, assim, eu acho que de maneira geral, a gente percebe muito o olhar das pessoas
O olhar das pessoas quando elas se deparam com o que Gramado oferece, né? Uma vez eu escrevi um texto, há muitos anos isso, que eu tava voltando de Porto Alegre dentro do ônibus que passa pelo aeroporto, e aí quando a gente começou a chegar em Gramado, porque primeiro tu vai saindo e as pessoas dizem, isso aqui é Gramado, e aí tá, a saída de Porto Alegre, enfim. Quando elas cruzaram o pórtico, e elas começaram a ver a cidade acontecer, elas começaram a ficar assim, a olhar nos vidros e ficar encantadas, e aí eu me lembro direitinho quando o ônibus estava passando e alguém parou numa faixa de segurança e as pessoas contaram, olha ali, eles param na faixa mesmo, é verdade e tal. Então parece que quando a gente entra em Gramado, a gente se transporta para um novo lugar. Até por isso que a nossa marca é isso, né? Um livro abrindo que representa o pórtico e tu tá entrando na história de Gramado, né? Até quem não para na faixa de segurança na sua cidade chega aqui e para, não, né? Total, é cultura, é isso, a gente impõe isso para as pessoas, né? Isso. Mas enfim, o que eu ia dizer, eu acho que de história assim mesmo, talvez não seja uma história única de uma pessoa só, mas eu acho que é o orgulho que a gente sentiu quando nós tivemos no Réveillon de Gramado cerca de 30 mil pessoas gente, que era nas aquele ruas. Vídeo? 30 mil pessoas nas ruas e no dia seguinte de manhã alguém fez um vídeo, uma pousada fez um vídeo mostrando a limpeza das ruas. Tudo limpinho. Então eu acho que isso representa o que Gramado tem para oferecer. Eu chego a me arrepiar quando eu falo porque... Baita exemplo. É um exemplo de quão racional uma cidade pode ser, o quão civilizada pode ser. E não só porque as pessoas da limpeza estavam dedicadas lá de madrugada para colher aquele lixo, mas que as pessoas entenderam, não posso sujar, isso aqui é Gramado. Eu mesmo, eu canso de quando eu tô na rua. E isso aconteceu quando quando teve o show de drones, que foi um episódio lindíssimo também. Tinha chovido, então muita gente saiu correndo. Foi cancelado o desfile, que pena, exato. né? E muita gente saiu correndo, e aí eu tava ali pelas escadas. O vídeo da tela, Tomazelli, tu viu? Sim, toda na espuma de neve. De neve. Mas aí eu acho que porque as pessoas saíram correndo, elas deixaram muito lixo no chão. Sim. E eu mesmo tava ali esperando, e eu fui juntando lixo. Acho que eu botei umas 15 garrafas plásticas que estavam na escada no lixo, assim. Mas por quê? Porque de pessoa em pessoa a gente faz o coletivo acontecer. Eu acho que isso é uma grande representação de Gramado. Eu acho que esse episódio da cidade lotadíssima num dia, uma noite. E no outro, um ano mesmo, né? No ano e no outro ano. A gente limpinho. Com a cidade limpa 5 horas depois. É isso que a Disney faz, né? Na realidade. E eu acho que esse é o entendimento que Gramado tem. Gramado é uma cidade que ela inteira, ela desperta isso nas pessoas. Óbvio que a gente tem que sempre levar em consideração o sentimento do morador. O morador, a cidade vem antes do destino, sempre. Né? É a cidade e o destino. Se a cidade não estiver boa, o destino não vai estar. Sim. Então, mas eu acho que isso representa um pouco do carinho que o gramadense tem pelo seu solo e que as pessoas que vêm para Gramado têm. Sim. As pessoas também se apaixonam pela cidade e querem mantê-la organizada como se elas estivessem Orgulho, saindo do lugar comum e entrando num lugar mágico. Porque a centro da cidade é a nossa sala de visita, né? É isso. Legal. Bom, eu gosto sempre de dizer que a gente tem aqui atrações o ano inteiro e a gente realmente tem. Então hoje a gente vai falar, claro, a gente estava falando no finalzinho do ano, que a gente finalizou então agora o Natal Luz, e a gente tá indo pro finalmente já do nosso bate-papo, a gente podia ficar aqui muito tempo, né? Mas falando desses, assim, primeiros eventos agora do nosso primeiro bimestre, a gente já começa, né, o ano com 2 eventos fantásticos, né? Então o primeiro é o nosso Gramado em Concert, que ele transforma a cidade em um grande palco musical. O que esse evento, na realidade, quem não conhece, vale muito a pena vir conhecer, né? E o que Ricardinho, esse evento representa para o posicionamento cultural de Gramado e para o turismo fora dos períodos tradicionais? Perfeito. Conta um pouquinho pra gente. Deixa eu inverter uma lógica só, Iane, porque assim, a gente já lançou a Vindima desse ano. A Vindima já tá acontecendo. Porque tu vai falar da Vindima. Mas é porque eu vou corrigir a ordem, sabe por quê? Porque assim, porque a Vindima é o período da celebração da colheita, é a celebração do período da colheita da uva. Sim. E ele historicamente, ele começa no Rio Grande do Sul dia 10 de janeiro. Sim. Então nós lançamos, a Vindima tá acontecendo e isso é uma mudança que eu acho importante as pessoas entenderem e conhecerem. É uma mudança de comportamento da cidade. Por quê? Porque a gente está dizendo agora, a Vindima é um período. Existe dentro da Vindima o período do evento da Vila do Vinho, que fica quase um mês instalada na Praça das Etnias, né, depois do Gramado em Concert, mas ela já começou. Então a gente já tem experiências acontecendo nas vinícolas da cidade. Nós temos 9 vinícolas na cidade de Gramado, todas elas são familiares, ou quase todas são vinícolas. Nós lançamos o evento agora, no último final de semana, na Casa Seganfredo, que é uma vinícola lindíssima, com vinhos de super qualidade. E aí, essa atratividade dentro das vinícolas, ela também parte de um projeto da Secretaria de Turismo, em parceria com a Gramado Tour, que é um programa chamado Música nos Vinhedos. Então nós startamos o projeto
com a apresentação da Camerata da Orquestra Sinfônica de Gramado, junto com o Coro Vozes de Gramado, na Casa Seganfredo, na Vinícola Seganfredo. Um ambiente lindíssimo, aquelas vinícolas com parreiral centenário, e a Camerata se apresentando, música clássica, erudita, foi lindo, com culto ecumênico, igreja católica e evangélicas ali e tal. E nós vamos ter essa celebração, essas apresentações culturais ao longo de todo o mês de janeiro, algumas apresentações em fevereiro e algumas em março, celebrando o período da colheita. E nesse meio tem o Gramado in Concert, que na verdade exatamente faz uma proposta de fazer uma mistura entre esses dois universos, que é um evento que reúne em Gramado durante o mês de fevereiro a nata da música clássica do Brasil e de fora dele, porque nós temos alunos do mundo inteiro e grupos artísticos do mundo inteiro que vêm para cá. É um projeto que já está na sua 13ª edição, a Vindima é a 5ª edição e o Gramado in Concert 13ª, e que nasceu para botar Gramado no universo da música. Gramado é uma cidade que respira economia criativa, respira cultura, respira arte. Tudo que a gente faz aqui é vinculado com a economia criativa, os grandes eventos principalmente. Mas o Gramado in Concert, ele traz para cá, então, alunos do mundo inteiro que vêm estudar em Gramado durante esse período de fevereiro, estudam, fazem seus recitais também, e junto com isso, apresentações musicais nas ruas. Então é um evento que tem uma parte acadêmica muito forte, mas uma parte pública, com apresentações na Rua Coberta, no Expo Gramado, quase todas gratuitas, mas que esse ano também tem uma novidade, né, que são os 2 grandes concertos, e aí sim, pagos, né, um com a Orquestra Sinfônica de Gramado se apresentando, tendo como solista o Diogo Nogueira, um dos sambistas mais emblemáticos que a gente tem na atualidade no Brasil hoje, que vai adaptar o seu repertório à música clássica, então é o samba com a música clássica, e o encerramento com o maestro João Carlos Martins, que é um dos expoentes da música clássica do Brasil. Tem uma história incrível, inclusive, né? Incrível, um dos maiores intérpretes de Bach do mundo. Então, Gramado se posicionando nesse universo da música, para quem quer fugir eventualmente de um carnaval barulhento. Fuja do Ziriguidum. Isso aí, venha pra Gramado, da Serra Gaúcha, venha ouvir violinos, violoncelos, porque a gente tem isso para oferecer, assim. Então é um evento lindíssimo, eu sou apaixonado, vai começar com uma opereta, a opereta de Mozart, então assim, é um baita evento. Chiquérrimo. Tá, então agora eu vou querer também ouvir um pouco sobre a Vindima, né? Que é um evento mais novo, um pouco, né? 5 aninhos. 5 aninhos, é um bebê, na realidade, para Gramado é um pouquinho novidade, porque a gente tem aqui nosso vizinho, a região de Bento, que faz um trabalho incrível, né, com as vinícolas, mas a gente também quer entregar um pouco de experiência de vinícolas aqui na nossa região. Então eu queria, se tu pudesse contar um pouquinho como é que esse evento fortalece a identidade, né, do nosso destino e como é que atrai um visitante que busca experiências mais autênticas, né, com vinícolas. E se tu puder contar um pouquinho pra gente aqui como é que, né, tá sendo a preparação e como é que vai ser a nossa vindima. Perfeito. Então é isso, né? Vamos lá. Gramado não forçou nada, as vinícolas de Gramado, o interior de Gramado, elas sempre existiram. A nossa colonização é muito parecida com a de Bento. Meu avô, todos os colonos lá do Caracol, ele sempre fez vinho e suco de uva. Isso aí. Então, minha mãe faz aí no suco de uva, que a gente, né, serve na casa da avó Ivone, é o suco de uva que a gente faz agora mais pro final de janeiro, né? Tem isso, 2, que é o período da colheita, fica ali, fica fazendo 3 dias o suco de uva. O período da colheita, sobretudo a Niágara, que essa hoje, geralmente, né, do vinho, se não me falha a memória, enfim. Então, assim, é isso, tá? Nós temos 9 vinícolas na região rural de Gramado. Nem todas participam da Vindima, na verdade acho que 8, uma não participa, 9, 7, 2 não participam, mas alguns vinhos premiados, inclusive, na cidade. Então houve uma percepção lá atrás, a Rosa Helena ainda era secretária de turismo, hoje ela faz um brilhante trabalho à frente da Gramado Tour, e a Lutomec, até hoje a nossa consultora de turismo rural, principalmente, eles entenderam que precisaria se criar uma rota do vinho em Gramado, porque há essa demanda, as pessoas vêm para cá muito e procuram vinho, porque muita gente, inclusive, acha que o vinho de Bento é em Gramado. Sim. Vem para Serra Gaúcha para conhecer o vinho, tomar o vinho e tal. Então nós queríamos mostrar para as pessoas as vinícolas de Gramado, e aí criou-se a Rota do Vinho, e como resultado da Rota do Vinho, um evento para celebrar essas vinícolas. Então, é um evento para fortalecer essa identidade do italiano produtor que se instalou em Gramado e construiu isso. É que a diferença para Bento, por exemplo, é que nós temos também o alemão e o português, que vieram lá atrás, né? Então, a gente fez uma mistura porque elas foram subindo. Aí a gente poderia falar em história aqui, né? Enfim. Mas o ponto é, nós temos vinícolas de muita qualidade, algumas são familiares, todas são familiares, algumas são mais focadas no vinho doce. Esse final de semana, aliás, no segundo final de semana, terceiro, né? Agora do dia 18, a gente vai ter 17, enfim, a gente vai ter o Festival do Vinho Doce,
que vai ser na vinícola Casa Tapera, que é uma das mais novas que a gente tem aí, vinícolas do nosso interior, que é lindíssima também, muito bonita, com adegas espalhadas. Ele tá botando lá uma pousada feita com adegas também, enfim. Então vai ter o Festival do Vinho Doce, sempre com música acontecendo, né, e algumas coisas assim. Então, tem a Pisa na Casa Zil Pietro, né, a Pisa da Uva, teve esse lançamento na Casa Seganfredo, a gente vai ter apresentação em Parreiral, a gente vai ter uma série de programação nas vinícolas, experiências sensoriais das vinícolas que estão sendo vendidas, né, inclusive pelo site da Gramado Tour, e a gente tem a Vila do Vinho, né, que acontece durante o período de fevereiro até março, que fica na Praça das Etnias, onde durante o Natal fica a Vila do Natal, né, a Casa do Papai Noel, se transforma na Vila do Vinho, e ali a gente reúne essas vinícolas com experiências gastronômicas e vitivinícolas, com apresentações musicais, culturais, artísticas, para que as pessoas possam ali conhecer um pouquinho mais, desfrutar dos vinhos que Gramado oferece, e eu recomendo porque tem muita coisa boa. Que bom, a gente também tem o nosso pacote da Vindima distribuído aí nas nossas principais operadoras e agentes de viagens do país. Bom, Ricardinho, a gente só tem mais um pouquinho de curiosidades minha aqui. Eu queria, na realidade, saber o que tem para nos contar de novidades. O que vem aí de novidades para Gramado nesse ano e nos próximos anos que tu pode contar e o que tu não pode contar, conta também. Não, tem coisas que eu não posso, que se eu contar, eu vou ser assassinado. Não, assim, bom, é isso, Gramado tá sempre na vanguarda, a gente tá sempre olhando pra frente, né, então tem projetos que são ainda não tão maduros o suficiente pra gente falar aqui, mas a gente tem uma cidade que tá o tempo inteiro planejando coisas novas e planejando possibilidades novas, então eu diria que, do ponto de vista da Secretaria de Turismo, eu acho que entender o mercado e se posicionar em cima desse mercado, de alguma forma, acaba se tornando uma novidade em função do quanto o mercado se renova. O mercado do turismo está sempre se renovando porque ele é baseado em comportamento humano, e o comportamento humano ele nos traz variáveis constantes. Então, nós agora contratamos, essa é uma novidade, a gente nem anunciou ainda, nós contratamos uma plataforma de levantamento de dados, de percepção de reputação do destino, que é uma plataforma que a gente vai publicizar e vai tornar um acesso público também. Assim como a gente também vai colocar no ar nossa ferramenta de inteligência, nosso BI, como um dashboard, como uma plataforma também para o nosso trade poder acessar e para o mercado de fora de Gramado poder acessar, entendendo ali números históricos de Gramado, alguma coisa que a gente vai ter de número preditivo. Então, a gente vai conseguir ter um planejamento um pouco melhor. E essa plataforma que a gente está contratando agora, que é a Alma Wave, o nome dela, é uma plataforma internacional, vai nos dar vários dados diferentes para a gente também mapear e basear nossas tomadas de decisões enquanto promoção turística, inclusive, de Gramado. Então, essa é uma das coisas que eu considero bacana. Mas fora isso, a gente tem todos os 43 projetos do nosso Place Branding, que mapeiam os próximos 15 anos de Gramado. Alguns deles são muito legais. A gente deve começar a desenvolver em breve, assim, uma parte mais urbana de Gramado. A gente tem algumas novidades que vão relacionar ao Natal Luz também, mas que ainda são incipientes. A gente tem o próprio projeto da Rua Coberta, que a gente entende que em breve deve se consolidar. A gente vai ter uma grande reforma na Rua Coberta ali, vai reestruturá-la, né? Vai reestruturar um cartão postal de Gramado. Então, como a gente falou, Gramado está sempre se renovando. Tem um projeto de reforma de revitalização da Rua Torta também, que deve sair. Enfim, Gramado está sempre se renovando, assim. Eu gosto de dizer que, bom, novidades, não é não tão novidade assim, mas o próprio Clube Med se instalando em Gramado é uma grande coisa também para a cidade. O aeroporto que vai sair, né, Anne, que talvez nem todo o mercado nacional já saiba, mas está finalmente em processo de acontecer. Esse aeroporto que vai encurtar aqui 1 hora de viagem para Gramado, mais de 1 hora, vai dar 40 minutos, menos de 40 minutos do centro do aeroporto até o centro de Gramado. Vai facilitar horrores pra gente. Então, assim, tem uma série de coisas que estão acontecendo, que estão alinhando as estrelas para que a gente tenha daqui para frente ainda mais potência no nosso turismo, ainda mais organização no nosso turismo. Então eu acho que talvez não sejam tão novidades do que eu falei aqui, tem algumas coisas que eu não posso falar mesmo, mas a gente certamente aí vai colher bons resultados, melhores resultados ainda aí para frente. Que bom. E, Ricardinho, para finalizar, eu queria te fazer uma última pergunta. O que na tua visão tu acha que falta em Gramado? Que falta em Gramado? Assim, eu acho que a gente, do ponto de vista turístico, acho que Gramado tem uma infraestrutura que... Já pode finalizar com a tua mensagem também, depois de responder isso aí. Eu acho que do ponto de vista turístico, Gramado não tem carências, assim. Eu acho que a gente tem uma excelência muito grande, assim. Acho que talvez o que falte seja a gente conseguir
ainda conectar melhor o turismo com a vivência de cidade, a gente conseguir organizar talvez um pouco melhor, porque o fenômeno de Gramado ele foi tão rápido e tão forte, tão dinâmico, que esse boom foi tão rápido que ele aconteceu de maneira tão súbita que alguma coisa aconteceu sobrepondo outras. Então, talvez eu acho que, do ponto de vista de vivência, eu acho que falta a gente conseguir conectar melhor a experiência, como a Europa faz tão bem, né? Como que o morador usufrui junto com o turista das coisas. Eu acho que o Natal Luz esse ano foi um grande exemplo disso. A Caminhada das Luzes ali, ela foi muito um exemplo disso, de morador e turista ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa, desfrutando do evento ao mesmo tempo, né? Isso foi uma iniciativa muito legal da Gramado Tour. Então, eu acho que talvez isso, assim, do ponto de vista privado e de atratividade turística, assim, eu acho que talvez, assim, um grande teatro, né, um teatro que a gente possa ter apresentações musicais, né, teatros musicais, a gente entrar nessa rota desse turismo cultural, apresentações de orquestras. Eu acho que um teatro, um equipamento assim, eu acho que seria incrível, assim, por exemplo, o Museu do Natal Luz. Nós não temos um Museu do Natal Luz, e o Natal Luz é um grande ativo da cidade. Por que não pensar num grande museu bonito, que venda essa história do Natal Luz também, que seja talvez um grande mercado permanente de Natal? Eu acho que tem coisas assim que poderia ter, mas é porque Gramado é uma cidade de oportunidades, né? E aí quem tiver um pouquinho de criatividade consegue colocar coisas que fazem sentido. Isso aí. E aí a mensagem final: obrigado pelo convite. É um prazer falar contigo. A gente conversa bastante, mas sempre que se encontra, fala bastante, mas não se encontra nunca tanto ultimamente. Nunca é suficiente, né, Ricardinho? Mas é um prazer dividir isso contigo e dividir com a audiência, né, da Broker, que é uma audiência qualificadíssima, pessoas que a gente se relaciona também muitas vezes, né, em parceria. Então, estou sempre à disposição. Eu que te agradeço, na realidade, fiquei muito feliz em te receber aqui, essa pessoa que é tão importante para o trabalho que a gente faz. A gente está no dia a dia, mas nunca é suficiente a gente conversar. E você que está aqui nos ouvindo, nos acompanhando, eu até quero fazer uma pergunta: quem mais? A gente tem uma lista muito interessante de pessoas que a gente vai convidar ao longo desses próximos meses, mas quem está nos escutando, quem é que você gostaria de ouvir, né, aqui no nosso podcast, no Broker News, conversando sobre a nossa Serra Gaúcha, sobre o nosso turismo, sobre a nossa operação e como é que a gente conseguiu desenvolver esse destino tão incrível que é. E fica aqui também o reforço do convite: acompanhe as nossas redes no Instagram, no Spotify, no YouTube, que tem muito conteúdo interessante, e os nossos convidados são desse nível, né, como o nosso Ricardinho, trazendo informações que importam para todos que têm interesse em saber um pouquinho mais sobre o turismo e o que acontece aqui na Serra Gaúcha. Muito obrigado e até a próxima!